Olá, sábios benditos! Nós chegamos ao penúltimo capítulo da nossa série 31 Dias Buscando Sabedoria em Provérbios. Hoje nós iremos refletir sobre os provérbios proferidos por Agur, um sábio conhecido apenas neste capítulo da Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de sabedoria. Quando os homens de Ezequias reuniram o material adicional para Provérbios, eles acrescentaram essas palavras de Agur. É bom lembrar que Salomão não foi o único homem sábio em sua época. Outros homens sábios são mencionados em 1 Reis, capítulo 4. Provérbios 30 traz a única menção a Agur, filho de Jaque, que temos na Bíblia. Uma curiosidade aqui é que Agur e Jaque são nomes árabes e não hebraicos. Isso subentende que estamos tratando com um autor que era um sábio árabe, ou seja, descendente de Ismael. Ele era massaíta, ou seja, de Massá, que alguns pensam ser o nome de uma tribo árabe a leste de Israel. Agur parece ter sido um professor público, e Itiel e Ucal, para quem ele se dirigiu neste capítulo, foram seus discípulos. As palavras de Agur têm o sentido de uma palavra profética, inspirada por Deus. Usando o exagero poético, Agur declarou suas próprias limitações no que se referia à compreensão, sabedoria e conhecimento espiritual. O versículo 4 se parece muito com Jó, os capítulos 38 e 39. Agur fala da limitação humana na compreensão sobre Deus e a sua criação. Nós não sabemos até que ponto ele antecipou profeticamente algo sobre o Messias, mas Agur sabia que Deus tinha um filho e que o filho tinha um nome. Agur valorizou e explicou a pureza da palavra de Deus e como ela pode e deve ser confiável. Ele explicou que Deus é um escudo, dando a ideia de que ele envia sua palavra pura para proteger o seu povo. A palavra de Deus não precisa de acréscimos ou melhorias da nossa parte. Se o fizermos, corremos o risco de sermos expostos como mentirosos e nos tornarmos ainda alvos da ira de Deus. Os versículos 7 a 9 contêm uma oração sábia e humilde de Agur. Ele pediu a Deus duas coisas antes de morrer. Primeiro, pediu integridade pessoal. Ele queria ser um homem marcado pela verdade e não por falsidades e mentiras. E o segundo pedido foi não ter pobreza e nem riqueza. Ele queria estar satisfeito com a provisão de Deus para a sua vida. Ele tinha receio de que qualquer um dos extremos pudesse levá-lo a profanar o nome de Deus. E se um homem sábio como Agur foi tentado assim, nós também devemos nos manter vigilantes. O versículo 10 tem a ver com as críticas duras e injustas que um homem fez ao servo do seu companheiro, sem que o tal servo estivesse presente e sem conhecê-lo o suficiente para criticá-lo. Se o servo provar sua inocência, a maldição dele contará e o falador será tido por culpado. De fato, é errado fazer isso com qualquer pessoa e não apenas com um servo. A geração que desobedece à ordem de Deus de honrar pai e mãe mostra sua loucura ao máximo. A geração que não reconhece a sua própria pecaminosidade nunca será lavada da sua imundície, e essa hipocrisia é prejudicial em todas as esferas da vida. A geração que é orgulhosa e arrogante experimentará a resistência de Deus, porque Deus resiste aos orgulhosos. A geração cheia de ganância é comparada a animais ferozes que oprimem os mais fracos. Agur usa a metáfora da sanguessuga para personificar essa classe desprezível de pessoas gananciosas. A sanguessuga vive basicamente para obter sangue. E o quadro fica ainda mais complicado quando ela se divide em duas filhas, que a cada nova sugada de sangue gritam "dá, dá", exigindo cada vez mais sangue. A pessoa sábia deve evitar os gananciosos e preservar a sua vida.
Na segunda parte do versículo 15 e ao longo do restante do capítulo, vamos encontrar os chamados provérbios numéricos, organizados no modelo de uma enumeração progressiva. A progressão de 3 para 4, no caso deste capítulo, tem o intuito de nos chamar a atenção. Então, na segunda parte do versículo 15 e versículo 16, vemos que o pensamento da geração movida pela ganância fez Agur considerar as 4 coisas que nunca se satisfazem. A sepultura, pois as pessoas não param de morrer e a sepultura da humanidade parece nunca estar cheia. O útero estéril, que sente a dor do seu vazio. A terra, que nunca se satisfaz com a quantidade de água que recebe. E o fogo, que queima enquanto há combustível para queimar. Esses são exemplos de coisas que nunca se satisfazem. O olhar zombeteiro do filho tolo, que zomba e desobedece ao pai e à mãe, terá sua punição. Agur usou uma descrição poética vívida para contar sobre a ruína desse filho. Ele diz que os corvos e jovens águias chegarão aonde ele está para devorar os seus olhos. Os corvos dos vales são os mais vorazes e as jovens águias ou abutres farejam carcaças e a primeira coisa que fazem é arrancar os seus olhos. Isso significava que o zombador seria vítima de todo tipo de maldição por ser um filho desprezível. Nos versículos 18 e 19, Agur lembrou aos seus leitores que há coisas que são maravilhosas demais para a nossa compreensão. Não está totalmente claro o que essas coisas têm em comum, mas ele deu sua lista de 4 coisas incríveis e misteriosas. O voo de uma águia majestosa, que nos surpreende com seu poder, altura e graça. O caminho de uma serpente, que pode deslizar sobre a rocha dura e ríspida sem se machucar. O caminho de um navio que usa o mar como estrada para viagens e comércio. E o caminho de um homem com uma moça virgem, que mostra o poder do amor e do desejo que domina ambos, levando-os a uma vida juntos em uma nova unidade familiar. Na sequência, Agur alerta seus discípulos sobre o caminho da mulher adúltera. O ato do adultério é tão normal para ela quanto uma refeição. Ela não tem arrependimentos e representa muitos que pecam contra Deus, contra o seu casamento, contra a sua família, contra a sua comunidade, contra o seu parceiro de adultério e contra o seu próprio corpo, mas não consideram isso errado. Agur ainda deu sua lista das 4 coisas que perturbam a terra porque causam desconforto. Um servo, quando reina, pois ele não tem treinamento nem disposição para governar bem. Um tolo, quando está satisfeito logo após uma refeição, pois isso apenas lhe dá energia para ser ainda mais tolo. Uma mulher odiada, que finalmente se casa, esse é o termo no original hebraico, uma mulher odiada, referindo-se a um tipo escandaloso de mulher que não merecia um bom casamento, e uma serva que se torna herdeira da sua senhora, que era uma calamidade para os antigos naquela época. Agur olhou para o mundo animal e notou 4 animais pequenos, mas extremamente sábios, pois o tamanho não determina a sabedoria. Existem grandes tolos e pequenos sábios. Agur listou esses 4 exemplos, cada um ensinando um princípio de sabedoria. As formigas são pequenas e frágeis. A sua sabedoria é demonstrada pelo fato de ajuntarem a sua comida no verão. Não são preguiçosas e nem procrastinadoras. O coelho ou coelho selvagem, que embora seja fraco e indefeso, é sábio o bastante para fazer sua moradia nas fendas das rochas, garantindo sua proteção natural. Os gafanhotos, que parecem não ter nenhum tipo de liderança, mas têm a sabedoria de trabalhar em equipe para realizar coisas admiráveis. E a lagartixa, que apesar da sua insignificância, usa sabiamente sua habilidade para ir a qualquer lugar, até mesmo nos palácios reais. Nos versículos 29 a 31, Agur nos dá outro conjunto de provérbios numéricos para explicar 4 coisas maravilhosas que causam olhares de admiração. O leão, que tem o respeito de todos os outros animais, que se move rapidamente e nunca recua.
Sua coragem justifica sua majestade. Na sequência, ele menciona o galgo, ou galo, ou cavalo de guerra, porque esta palavra no original hebraico é obscura e cabe então várias traduções. Depois nós temos o bode e o rei com suas tropas. Esses últimos três exemplos, o galgo, o bode e o rei, são citados por Agur sem nenhuma explicação. Agur aconselha seus leitores a não se exaltarem. E se alguém usou o poder e os recursos da sua mente para planejar o mal, deve parar, colocar a mão na boca e não dizer mais nada, pois isso com certeza vai gerar conflito e discórdia. A intenção deste conselho final é lutar pela paz e harmonia através da humildade e da retidão. E amanhã nós iremos para o último capítulo da nossa série, para refletir sobre os ensinamentos dados ao rei Lemuel pela sua mãe. Eu espero você no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!